compartilhar minha tela de uma vez, né? Pode ser. Então, começou a gravação. Olá, pessoal. Bem-vindos a todos e a todas aí no nosso seminário de mecânica, a primeira palestra desse semestre, primeiro de 2021, não é? Um pouco atrasado e nessa forma remota aí ainda por causa da nossa pandemia aí, né? Maldita pandemia, vamos dizer assim. Então, lembrando a todos, né? Esses seminários são abertos, tá? Então, convidem quem vocês acharem que podem potencialmente se interessar. São extremamente informais, então nós podemos interromper, sintam-se à vontade para interromper o palestrante a qualquer momento, tá bom? Não precisam guardar suas perguntas para o final, mas também podem guardar as perguntas para o final, nós vamos ter um tempinho reservado para discussões no final, tá bom? Esses seminários vão acontecer sempre nesses horários, às quartas-feiras, às 4 horas da tarde, tá bom? E se vocês em algum momento tiverem sugestões ou quiserem se voluntariar para dar uma palestra, serão muito bem-vindos, entrem em contato comigo, tá bom? Se não der nesse semestre, no outro. E, apenas um detalhe legal, esses seminários são gravados e vão ser divulgados no canal YouTube do Programa de Pós-Graduação em Matemática da UNB. Portanto, se você não quer ser visto nem ouvido, por favor, desligue sua câmera e seu áudio e interaja conosco pelo chat, tá bom? Nós lemos suas perguntas e tal. A sua permanência nessa sessão é uma concordância para ter esse vídeo publicado, tá bom? Sua imagem ou voz publicada no YouTube. Então vamos lá. É com imenso prazer que a gente abre os nossos seminários desse semestre com o nosso colega professor Éder Lima de Albuquerque, do Departamento de Engenharia Mecânica da UNB. O Éder é um grande especialista aí nesses elementos de contorno, tá bom? Nesse método dos elementos de contorno, e vai falar para a gente aí um pouco, geralmente, né, uma palestra um pouco mais abrangente do que são esses elementos e das suas aplicações à dinâmica de fluidos e mecânica dos sólidos. Éder, muitíssimo obrigado por participar dos nossos seminários, é um prazer tê-lo aqui conosco, a palavra está com você. Bom, obrigado, Yuri, pelo convite, me sinto honrado de estar aqui fazendo esse seminário, e a ideia é mostrar para a maioria das pessoas que eu acho que não conhecem o método dos elementos de contorno, né? O que é o método dos elementos de contorno, e principalmente comparar o método dos elementos de contorno com o método dos elementos finitos, que é o método assim que todo mundo usa, né? Que acho que todo mundo conhece, e a referência aí para métodos numéricos. Então, o elementos de contorno é um método numérico, assim como elementos finitos, né? E esses métodos numéricos, eles surgem da necessidade da gente resolver problemas, que na maioria das vezes são expressos na forma de uma equação diferencial, né? Então, qualquer problema de engenharia que a gente quer resolver acaba virando, de alguma forma, com maior ou menor precisão, uma equação diferencial, né? E essa equação diferencial a gente vai ter que resolver de alguma forma. É claro que o ideal é que a gente conseguisse resolvê-la de forma analítica e conseguisse uma solução exata, mas na maioria das vezes isso não é possível, né? Às vezes, a mesma equação sendo simples, o seu domínio é complicado, você acaba não conseguindo uma solução analítica para o problema. Mas soluções numéricas são sempre possíveis, né? As soluções numéricas, elas são soluções aproximadas, mas é aquele aproximado de forma que eu controlo o erro. Assim, eu posso ter uma solução tão precisa quanto eu queira, né? Claro que isso vai demandar mais cálculo, mais um computador melhor, mas eu sempre vou ter essa possibilidade de melhorar a minha solução numérica, né? E diminuir o erro entre a solução numérica e a solução exata, tá? Então, para a gente conseguir essas soluções aproximadas, quando a gente não tem como obter uma solução analítica, uma solução exata, né? A gente usa os métodos numéricos, né?
de longe, né, o método numérico mais usado é o método dos elementos finitos, né, mas ele não é o único. O pessoal da matemática gosta bastante, né, da engenharia também, das diferenças finitas, né. O método dos volumes finitos também é bastante usado, principalmente para problemas que envolvem fluidos, embora tenha bastante aplicações também de volumes finitos, assim, em sólidos, tá. E o método que eu vou falar hoje, que é o método dos elementos de contorno, tá. Então, elementos de contorno, talvez desses 4 aí seja o menos conhecido, né, mas a gente vai ver que ele tem aplicações bastante importantes e dependendo do problema, ele é o adequado, é o método mais adequado desses 4 aí, tá. A gente vai ver alguns casos aqui, ao longo desse seminário, tá. Bom, só para exemplificar, vou pegar uma equação diferencial bem simples, por exemplo, a equação de Laplace, que nesse caso aí é uma equação de Poisson, né, é Laplace quando se f de x y é igual a zero. Então é o delta de u igual a um f de x y, né, no domínio ômega, e esse u, eu vou ter valores conhecidos em algumas regiões do contorno, onde eu chamo essas condições de condição de contorno de Dirichlet, né? E também em outras regiões eu vou ter a derivada dessa função u aí conhecida, né? Que seriam as condições de contorno que a gente chama de Neumann, né? Então essa eu considero uma das equações diferenciais mais simples que tem, né? Mas nem por isso é menos útil. Até tem muita gente que chama a equação de Fourier, equação de Poisson, desculpa, pessoal. Equação de Poisson, né? Quando f de x y é igual a zero, é a equação de Laplace, né? Muita gente chama essa equação a oitava maravilha do mundo, né? Porque ela é simples, mas tem uma aplicação para uma gama de problemas aí gigantesca, né, de engenharia. E sempre que a gente começa a estudar equações diferenciais parciais, é natural que a gente sempre comece por ela, né, que ela tem muitas soluções analíticas para vários casos. Então é um bom teste aí para a gente testar nossos modelos numéricos, tá? Então, mesmo a equação de Laplace, quando esse f de x y aqui é igual a zero, que eu considero uma das equações diferenciais parciais mais simples, ela pode não ter uma solução analítica, dependendo da complexidade do domínio, né? Então, nesse caso que de eu não ter solução analítica, a única possibilidade de eu resolver são métodos numéricos, que vai me calcular uma solução aproximada, tá? E só que, conforme eu falei, essa aproximação é tão precisa quanto eu queira, tá? Eu posso refinar a minha malha, no caso de elementos finitos, né, elementos de contorno, e obter um resultado mais preciso, né? Mas é claro que isso sempre vai ter um custo computacional, vai demorar mais tempo, vai exigir mais máquina para eu resolver esse problema, tá? Aqui eu tenho uma comparação que mostra a principal característica do método de elementos de contorno, né? Então, do lado esquerdo aqui eu tenho uma malha de elementos finitos. Então, elementos finitos eu tenho o meu domínio, onde eu vou aplicar meu operador diferencial, né? E no elementos de contorno também, é claro, eu tenho esse mesmo domínio. A diferença é que em elementos finitos eu preciso discretizar o domínio inteiro, né? O domínio inteiro onde eu vou aplicar a minha equação diferencial. Enquanto que no método de elementos de contorno eu só discretizo o contorno, tá? Então essa é a principal característica do método, é a discretização apenas do contorno, tá? A solução no domínio, ela é exata, assim, se eu não tiver aproximação nas condições de contorno e no contorno, na geometria do contorno, e tiver uma solução no contorno que é atendida pela minha função de forma que eu estou usando, né? Eu vou ter uma solução analítica, uma solução exata, tá? Mas porque eu não tenho aproximação do domínio. Já elementos finitos, ele aproxima tudo, né? As variáveis no domínio e no contorno, tá? Éder, uma pergunta rápida. Se eu tiver um buraco no Pode meio falar. dessa placa, eu consigo botar os contornos nesse buraco interno? Sim, tranquilo. Da mesma qualquer geometria, até se tiver Beleza. uma trinca que é só uma coisa que não tem dimensão ali, né, entre Uhum. uma parede e outra, né, eu consigo também, tá? Legal, beleza.
Para dar uma ideia de o que é uma equação integral de contorno, eu vou fazer uma dedução rápida aqui, né, de uma equação integral de contorno para a equação de Laplace, tá? Então, porque o método de elementos de contorno é um método para resolver problemas numéricos, mas baseado em equações integrais de contorno, tá? Então, tem várias formas, né, da gente deduzir essas equações. Eu, no curso, quando eu ofereço curso na engenharia mecânica, eu prefiro usar resíduos ponderados, né? Mas eu acho que o pessoal da matemática ele gosta mais das identidades de Green, tá? Então, eu partindo do meu teorema do divergente, né? Esse f é uma função vetorial, né? Então, o que o teorema de divergente faz, a grosso modo, é transformar uma integral de domínio em uma integral de contorno, né? Então, a integral do gradiente de f, divergente de f, é igual a esse f vezes o vetor normal no contorno, tá? Então, desse lado aqui eu tenho integral de domínio, se for um problema 2D, integral de área, e desse lado aqui, se for 2D, integral de área, se for 3D, integral de volume, né? E desse lado aqui, integral de contorno, se for 2D, integral de linha, se for 3D, integral de superfície, tá? Então, ele transforma integrais de domínio em integrais de contorno, tá? Aí, eu posso fazer esse f dessa forma aqui, onde u e v são funções escalares, né? Então, o divergente aqui é gradiente de v, né? Então, isso aqui vai virar um vetor. Então, esse f é uma função vetorial. Se eu fizer o f dessa forma aqui, e aplicando as propriedades de derivada de produto, né? Eu consigo escrever esse u nabla v dessa forma aqui, tá? E onde esse delta aqui é o operador de Laplace, né? Que é dado por essa equação aqui, tá? É um operador diferencial. Bom, aí eu aplicando o teorema do divergente, agora meu f é escrito em função de u e v, né? Eu consigo essa equação aqui, tá? Ela é chamada de primeira identidade de Green, tá? Aí, se eu chamar u de v e v de u e fizer algumas manipulações, eu vou chegar nessa equação de baixo aqui, que é a segunda identidade de Green, tá? Agora, se eu falar que eu vou chamar o u vai ser a função que eu quero resolver, tá? E o nabla de v vai ser tipo e o v vai ser uma função tipo função peso, né? Mas só que para o elemento de contorno, o pulo do gato está aí, na escolha dessa função v aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai usar como função v a função de Green, tá? Por que a função de Green? Porque se eu usar a função de Green, o que é a função de Green? Eu tenho um operador diferencial aqui. Se eu aplicar esse operador diferencial na minha função de Green, o resultado aqui vai ser o delta de Dirac, tá? Então, no caso de Laplace, o nosso operador diferencial é menos delta, né? E a função de Green, para o caso de Laplace, 3D, é esse valor aqui. 1 sobre 4π vezes a distância entre o ponto que você aplica o delta de Dirac e um ponto qualquer onde você quer calcular o valor da função de Green. Aí, pelas propriedades do delta de Dirac, né, eu consigo transformar essa equação aqui, ó. Então, agora, esse meu v, ele vai ser a função de Green. Então, nabla de v, aqui vai dar o delta de Dirac, aí a integral de uma função vezes o delta de Dirac dá o valor da função no ponto onde o delta de Dirac é aplicado. E aqui vai ficar b nabla de u, só que nabla de u para a equação de Laplace é zero. Então, desse lado aqui, só vai ficar só u, né, no ponto onde eu aplico o delta de Dirac, que isso daqui vai para zero, porque o nabla2 de u nabla não, delta. O delta de u é zero, né? O delta de v vai dar o delta de Dirac, aí sobra o u. E desse lado aqui vai permanecer essa integral, só que no lugar do v agora é a função de Green, tá? Então, aquela equação lá, ela se torna essa equação aqui, ó, tá? Essa equação aqui, ela é chamada de
o teorema da representação de Green. Antes de surgir o elemento de contorno, isso aqui é coisa muito antiga, né, do século XIX até, essa equação aqui ela era usada, note que você tem esse U aqui é o valor da função em um ponto interno do domínio, e ele é dado em função de integrais de contorno. E o que significa isso? Se eu conhecer o valor da função e da derivada dela no contorno, com essa equação integral de contorno aqui, eu consigo calcular o valor dessa função em qualquer ponto do domínio. Tá? Então, a partir dos valores de U e da derivada de U no contorno, eu consigo calcular o valor de U em qualquer ponto do domínio. Tá? Então, antes de surgir o método de elementos de contorno, eles já usavam esse tipo de formulação, né, para eu calcular o valor de função no interior do domínio. Tá? Esse G aqui é a função de Green, né, que ela então uma equação, né, 1 sobre 4π a distância entre o ponto que você quer calcular, que é o x, né, e o ponto onde você aplica, ou o y, e o x é o ponto onde você aplica o delta de Dirac, tá? Bom, tem mais alguns passos, né, para você chegar num sistema linear no final que você tem que resolver, onde você vai calcular as coisas que você não conhece, né? Se for condição de contorno de Dirichlet, você vai calcular ali o fluxo. Se for condição de contorno de Neumann, você vai calcular o U, né? Então, mas assim, tudo daqui para frente até chegar no sistema linear é baseado nessa equação integral aqui, essa equação integral de contorno. Então, note aqui que só tenho integrais de contorno, tá? Eu não vou dar maiores detalhes daqui para frente, porque eu queria mostrar outras coisas, né, nesse seminário. Mas então isso daqui é uma equação integral de contorno. É uma equação integral onde eu só tenho integrais de contorno. Tá? O pessoal da matemática, eu estou até seguindo dessa forma aqui, é a forma com que o BMPP, que é um software open source de elementos de contorno, mostra a formulação dele, né? Depois eu vou falar mais sobre esse software, mas ele costuma chamar essa integral aqui de Single Layer Potential Operator, né? Eu nem sei o nome disso daqui em português, mas é operador potencial de camada simples, eu não sei. E essa equação aqui de baixo, eles costumam chamar de Double Layer Potential, né? Ao pé da letra seria operador potencial de camada dupla, tá? E aí, eles costumam escrever essa equação aqui, ó, essa equação integral que é dessa forma aqui, eles costumam escrever dessa forma aqui, tá? Isso daqui é muito usual em livros de elementos de contorno com viés mais matemático. Em livros de engenharia, a gente prefere representar as coisas dessa forma aqui, tá? Éder, esse V e esse por exemplo, K quem são for estudar esse operadores? software que eu estou falando, a formulação é toda desse jeito. Pode falar. Alguém tem alguma pergunta? Sou eu. Esse V e esse K, eles que aparecem lá, eles são operadores diferenciais. Operadores, esse daqui? Esse V cursivo e esse operador K integral, cursivo. né? Operadores integrais. Integrais, Uhum. E quem seriam φ E e eles psi? chamam Quaisquer de funções? o V de... Quem? O φ e o psi. Onde que você falou? Esse φ e esse psi seriam quaisquer Então, eu não funções? estou acostumado com essa nomenclatura aqui que eu peguei lá do software. Para mim seria V de X só. Eu acho que... Não sei por que ele pôs φ, né? Ele podia pôr U ou V. Eu não estou bem acostumado, mas eu vou mostrar no final de onde eu tirei essa... Eu acho que é notação de função teste, né? Porque como você é um operador diferencial, você não opera em cima do ponto, que seria o x. Você opera em cima de uma função, e essa função você opera em cima do x. Então, esse φ seria a função teste, eu acho. Deve ser uma função teste. Conforme eu falei, assim, no curso que eu ofereço, eu vou mais para o lado de resíduos ponderados, que eu acho que para o aluno de engenharia é mais tranquilo para entender, né? Mas, assim, se você pega os livros de elementos de contorno escritos mais para matemáticos, eles vão para esse lado das identidades de Green, tá?
e chega nesses operadores integrais, dessa forma aqui, e costumo representar. Isso aqui, se eu mostro para alguém que trabalha com elementos de contorno de engenharia, ele não vai saber nem do que se trata, a maioria. Principalmente aluno que está começando, porque é muito diferente uma notação da outra, tá? Mas é bastante usual você ver isso daqui em livros voltados para matemática. Eu até posso mostrar dar algumas referências depois para vocês. Bom, então por que a gente usa elementos de contorno? A grande vantagem é que você não discretiza o domínio, né? Então isso, sem dúvida, em alguns casos, eu vou mostrar aí, isso se torna um método muito adequado para uma larga quantidade de problemas, né? E ele permite, né, igual eu mostrei aquela equação lá do U igual a integrais de contorno do outro lado, ele permite você calcular em qualquer ponto do domínio e do contorno. Você pode aplicar, trabalhando um pouco com aquela equação lá, você tem a equação equivalente para quando esse ponto que você quer saber o valor está no contorno, né? Então você pode calcular a solução em qualquer ponto do domínio, né? E mesmo do contorno, sem interpolação, tá? Então, usando as equações integrais, que são muito precisas, tá? Então, só fazendo uma comparação, no método de elementos finitos, você calcula o valor nodal, né, da sua variável, por exemplo, do U, né, que pode ser uma temperatura, alguma coisa. Aí, se você quiser o fluxo, você tem que derivar a função teste, né, a função peso, a função de forma nos elementos finitos. Então, a sua aproximação para o fluxo, ela é mais baixa, né, tem menos precisão do que a aproximação para a variável primária, né, seu U lá. E no elemento de contorno isso não acontece. Você tem a mesma ordem de precisão tanto para o fluxo quanto para a sua variável, tá? Então essa é uma grande vantagem. Então as derivadas das soluções, elas são variadas com a mesma precisão da solução. E no elementos finitos, você tem esse problema, né, das derivadas serem menos precisas do que a solução, porque você trabalha com a derivada da função de forma. Então, do elementos finitos também, assim, o resultado é preciso no nó. Se você quiser qualquer coisa fora do nó, você tem que fazer interpolação. Elementos de contorno, não. Você calcula usando a equação integral aonde que você quer calcular. Você só põe o ponto lá, o delta de Dirac lá, e ele vai, sem fazer interpolação, né? Ele vai calcular via equação integral de contorno, tá? Então, aqui há um resultado bem mais preciso, tá? Outra grande vantagem do elemento de contorno é que as condições de contorno no infinito, elas são naturalmente satisfeitas, né? Então, que o pessoal, quando está trabalhando, por exemplo, com problemas de propagação de onda, né? Você tem as condições de Sommerfeld, que eles falam, né? Que a onda ela tem que ir para o infinito e tem que ir embora, né? Então, ela não pode voltar, né? Em elementos finitos, você tem que discretizar o seu domínio. Então, uma hora você vai ter que truncar a sua malha. Você não vai com a malha até o infinito, né? E a hora que você trunca, acontece uma reflexão espúria, né? Assim, que fisicamente ela não existe. Mas como você truncou sua malha, acaba refletindo. Aí você tem técnicas, né? Claro, de elementos finitos, para minimizar esse problema. Mas elementos de contorno isso é satisfeito naturalmente. Ele satisfaz as condições de Sommerfeld, né? As ondas vão para o infinito e não voltam, tá? Então essa é uma grande vantagem do elementos de contorno. Aqui um tipo do problema onde elementos de contorno é de longe o mais adequado, né? Por exemplo, esse é um problema que o meu orientador lá do meu pós-doc lá em Londres, né? De um aluno dele. Então aqui eu tenho uma vila perto do aeroporto de Heathrow, né? Que é o aeroporto de Heathrow, principal aeroporto de Londres, né? E o avião passa muito perto dessas casas, né? E aí eles estavam fazendo um trabalho para saber o quanto de ruído chega nas casas, né? E para ver que altura que o avião tem que passar ali, que altura que pode ser as casas, essas coisas, né? Então, isso daqui, se eu fosse trabalhar com elementos finitos, eu teria que discretizar o seu domínio. E o seu domínio é o ar. Então, e o ar é um domínio infinito. Então, você teria muito problema. Você teria que fazer uma malha
para discretizar o ar, e uma hora você tem que truncar essa malha. Tá? Então, você vai ter essa aproximação aí do truncamento. Já em elementos de contorno, você só vai discretizar o seu contorno, que no caso é o avião e as casas lá, né? Até o chão aqui, né? O terreno, você discretiza até um certo momento. Aí você tem técnicas que fazem, se considera o meio semi-infinito, né? Que é infinito só para um lado. Tá? Tem várias maneiras de você fazer isso com elementos de contorno. E então, assim, a quantidade de coisa que você tem que discretizar é só o avião e as casas. Então, que é bem pequeno comparado com elementos finitos. Elementos finitos você tem que discretizar o ar, né? Então, aqui é uma ideia do que você teria que fazer com elementos finitos, tá? Isso aqui é uma malha do... quem trabalha com GMesh, né? Está lá na página do GMesh. Então, um avião voando, você tem que discretizar o ar. Então, você vai ter que encher de tetraedro aí o ar e uma hora você vai ter que trucar essa malha. Só que... E aí você tem que refinar perto do avião, né? Isso aqui fica inviável, porque a quantidade de graus de liberdade que você vai ter é uma coisa, assim, proibitiva, né? Mesmo que você tenha um computador grande, ele não vai conseguir resolver isso, tá? E esse avião, ele pode estar a 300 metros do... Então, o avião tem, sei lá, 30 metros e ele está a 300 metros da casa. Então, você vai... Imagina a quantidade de elementos que você vai ter que fazer, tá? Em acústica, o tamanho dos elementos são proporcionais ao tamanho do comprimento de onda, né? Então, se você estiver em alta frequência, fica muito caro computacionalmente por elementos finitos. E elementos de contorno fica bem mais tranquilo. Tá? Bom, mas assim, parece que o método só tem vantagem, né? Ele é muito adequado para problemas de domínio infinito. Você tem essa vantagem dele satisfazer as condições de contorno no infinito. Então, por que o elementos finitos ainda é mais usado que elementos de contorno? Na verdade, ele tem uma grande desvantagem, o método dos elementos de contorno, que quem trabalha com numérico sabe muito bem do que eu estou falando, que é a matriz cheia. Tá? Elementos finitos, todos os demais métodos, né? Elementos finitos, diferenças finitas, volumes finitos, as matrizes, elas são bem maiores que os elementos de contorno, mas muito maiores mesmo, porque se discretiza uma malha muito mais refinada que de elementos de contorno, né? Porque eles são métodos menos precisos, e discretiza o domínio. E elementos de contorno só discretiza o contorno. Só que elementos de contorno, a matriz é cheia. E nesses métodos, as matrizes elas são bandas e simétricas. Tá? São matrizes esparsas, cheias de zero. Né? Normalmente, mais de 90% dos elementos da matriz são zero. Tá? Numa malha de diferenças finitas, elementos finitos e volumes finitos. E essa quantidade ela aumenta com o tamanho do problema. Tá? Então, assim, quanto maior for o problema, menor vai ser a porcentagem de valores diferentes de zero na matriz. E elementos de contorno, não. Isso vai ser sempre matriz cheia. Então, assim, você tem uma malha de 1 milhão de elementos de contorno, ela fica inviável. Por quê? Porque você tem 1 milhão vezes 1 milhão, dá 10 a 12, né? Ou 10 a 12 números que você vai ter que guardar na sua memória do computador, então fica inviável, tá? Então, você tem o que a gente chama de complexidade n², né? Para memória e para tempo. Então, quando você trabalha com matriz cheia. n², o pessoal da computação sabe que nada que é n² vende, né? Você tem que ter, no máximo, um quase linear, que é n log n, né? Por quê? Porque n², quando você dobra o tamanho do seu problema, o tempo de processamento fica 4 vezes maior, porque é 2 ao quadrado, né? E, além disso, a memória fica 4 vezes maior, né? Porque você tem que guardar uma matriz que tem 4 vezes mais coisas diferentes de zero, tá? Então, fica inviável para problema grande, tá? Eu vou falar no final dessa apresentação de formas de você resolver esse problema. Hoje em dia, é uma linha de pesquisa em elementos de contorno que está muito desenvolvida, tá? Eu considero até o problema... hoje o método está bem competitivo com elementos finitos. Vou falar no final da apresentação, tá? Só para ilustrar, pessoal, olha aqui, eu tenho um exemplo numérico aqui, para ilustrar o quanto é importante você olhar a complexidade do seu método numérico quando você quer trabalhar com problemas grandes.
Mas suponhamos que você tenha vários métodos numéricos e com 100 graus de liberdade, quando eles tiverem 100 graus de liberdade, todos eles vão resolver o problema no mesmo tempo, tipo 0,1 segundos aqui, né? Então, no 100, todos os métodos têm o mesmo tempo de resolução, 0,1 segundo. Só que daí você tem método que é n cubo, tem método que é n quadrado, tem método que é n a 1,5, e tem o quase linear, que é o n log n. O quase linear e o linear, eles não têm muita diferença, porque o log n, o log de 1 milhão é 6, né? Então, log de 10 milhões é 7, né? Então, assim, isso daqui fica pequeno também, tá? Então, até n log n você considera aceitável, mas n quadrado já não dá. Então, aqui tem um bom exemplo disso. Então, com 100, todos os métodos resolviam o problema em 0,1 segundo. Aí, bom, agora não tem mais 100 graus de liberdade, eu tenho 1 milhão de graus de liberdade. Então, ó, com 1 milhão de graus de liberdade, o que tem complexidade n log n, ele vai resolver em 1,66 horas. O que tem complexidade n a 1,5 em 1 dia,16. O que tem complexidade n quadrada em 116 dias. E o que tem n cubo, 3.170 anos. Tá? Então, aí a gente vê a inviabilidade, né, de métodos de alta complexidade para resolver problemas de larga escala. Tá? Então, a gente tem que trabalhar no máximo com n log n. Tá? Se você quiser ir para larga escala, para problemas grandes. Tá? Não é só a questão do tempo. Outra coisa é a memória. Aqui tem um gráfico para memória. Tá? Então, aqui, ó, para problemas pequenos, a quantidade de memória em megabytes aqui é praticamente a mesma coisa, né? Aqui não tem aquele ponto onde todo mundo é igual, mas são da mesma ordem. E aqui, ó, com 1 milhão de graus de liberdade, o que n, ele vai precisar. Aqui ele precisava de por volta menos de 0,1 mega, né? Aí, com 1 milhão de graus de liberdade, o n, ele precisa de 80 mega. O n log n de 1,6 GB. E o n quadrado de 8 tera de memória. Tá? Então, é uma coisa também inviável. Né? Assim, você não consegue... Tem a questão do tempo e tem a questão da memória também. Tá? Então, mesmo que você consiga esperar, vai ter que ter uma máquina com muita memória para poder resolver esse problema. Tá? Então, essas são as razões, né, que, na minha opinião, as principais razões para o método de elementos de contorno não ser competitivo com elementos finitos, né, da forma tradicional do método de elementos de contorno. Hoje em dia, tem forma de você trabalhar com isso. Conforme eu disse, eu vou falar mais para frente. Tá? Bom, agora eu vou mostrar algumas aplicações do método de elementos de contorno, né? Algumas feitas por colegas meus, outras feitas por mim, por meus alunos, né? Para comparar, né? Mostrar que elementos de contorno e elementos finitos, são métodos numéricos para resolver equação diferencial. E você consegue, tudo que você resolve com elementos finitos, um pouco mais ou um pouco menos de trabalho, você vai resolver também com elementos de contorno. Tá? Então, esse trabalho aqui é de uma tese lá do Imperial College, né? De um italiano chamado Corrado. Ele modelou, dentre outras coisas, na tese dele, ele modelou o aerofólio do Eurofighter, né? E aí, aqui é o aerofólio, tá? E aqui a formulação de elementos de contorno. Ele não pôs os nós aqui, mas isso aqui deve estar cheio de nó. Mas os elementos são só no contorno, né? Então, nessas junções aqui das placas, né? Ele tem elementos de contorno. Então, está discretizado só esses contornos aqui. Em elementos finitos, a resposta é bem parecida, né? Você vê, olha aqui, só que você tem que discretizar todas as suas placas, né? Então, fica dessa forma aqui, ó, tá? Mas, assim, o resultado que você consegue com um, você vai conseguir com o outro. Com mais ou com menos trabalho, depende aí. É difícil de você dizer, né? Olhando assim para o que é mais vantajoso, tá? Só quem trabalhou lá para te dizer. Aqui um caso de cascas, né? Também lá do aluno do Ferri, do professor lá do Imperial College. Então, aqui também você tem essa parte curva e uma parte aqui plana, né?
Aí, aqui está a malha de elementos de contorno. Acho que essa aqui não é exatamente aquele desenho, mas parece que aqui a parte curva e aqui a parte plana. Então, na parte curva, você tem que aproximar... você não tem a solução fundamental, a equação de Green, né? Para o domínio curvo. Daí você acaba misturando um pouco do elemento de contorno com o meshless, mas você consegue introduzir a curvatura na sua formulação, tá? Só que aí o preço que você paga é que você tem que pôr alguns pontos aqui, igual está aqui, né? Então, você não tem que gerar uma malha aqui, mas você tem que introduzir esses pontos, né? Mas assim, é muito menos graus de liberdade do que você põe em elementos finitos, tá? Éder, uma pergunta, Éder. Pode falar. Esses pontos que estão aí na malha, eles são pontos onde você coloca exatamente a mesma função que tem o contorno? A sua função de Green, vamos dizer assim? Sim. Você vai aplicar as condições, as equações integrais tanto no contorno quanto nesses pontos do domínio. Isso aí é porque a equação de casca ela é não linear, né? Aí a função de Green ela só existe para coisa linear. Linear. Uhum. Aí você aproxima, trata toda aquela parte linear da sua equação como se fosse elemento de contorno, daí vai sobrar uma integral de volume, integral de domínio na sua formulação, né? Eu ia fazer essa pergunta no final. Aí aquela integral de domínio lá, você tem que transformar ela em integral de contorno, mas daí não dá mais para usar a função de Green. Aí o que se usa é uma coisa parecida com meshless, ou mais usual, né? Tem várias formas também, você pode inclusive discretizar. Mas assim, mesmo que você precise discretizar, gerar triângulos ou quadriláteros aí, o tamanho dos elementos vão ser muito maiores que de elementos finitos, porque boa parte da sua equação está sendo aproximada usando a função de Green. Tá? Então, esse daqui é a malha. Pode falar. Perdão. O que eu estou entendendo disso, então, é que, da mesma forma que malhas, geometrias complexas em volumes finitos e diferenças finitas são uma dor de cabeça, nos Boundary Element Methods também. Isso é uma vantagem dos elementos finitos. Você poder fazer a forma que você quiser. Eu posso abstrair dessa forma? Não, se o problema for linear, o elemento de contorno é o mais adequado sempre. Se você olhar só para a malha, né? Assim, para o usuário, ele é muito, muito fácil, né? Assim, você só precisa... Assim, o que toma tempo do engenheiro lá, quando analista, né? É a malha. Assim, você vai ficar horas lá trabalhando com sua malha, refino aqui, aqui tem um rasgo, esse rasgo não vai influenciar na minha... no meu campo de tensão, porque está numa região que vai se deformar pouco. Então, se eu deixar esse rasgo aqui, vai ter milhões de elementos aqui. Então, eu pego e tiro o rasgo, porque ele não vai... Ele vai só dar trabalho, vai aumentar o grau de liberdade e não vai influenciar nada. Então, esse tipo de problema é o que toma tempo do engenheiro, entendeu? Então, o elemento de contorno, essa parte de geração de malha é muito mais simples. Muito mais simples mesmo. Então, entendi. esse é o apelo dessas formulações isogeométricas, né? Porque a formulação isogeométrica, a ideia é você pegar aquele arquivo do CAD e aquilo lá ser seu modelo já. Então, aí você vai tirar aquela parte trabalhosa do engenheiro que é gerar a malha, né? Porque você pega uma coisa altamente precisa que vem lá do CAD, onde a circunferência é realmente uma circunferência, né? E aí você esculhamba com ela, você já pega aquela circunferência e aproxima por parábolas. Então, é uma coisa muito menos precisa, né? Então, esse é um grande apelo das formulações hoje isogeométricas, que eu tenho trabalhado com elementos de contorno, que eu acho que a formulação isogeométrica é muito mais adequada por elementos de contorno que elementos finitos. Então, assim, sempre para problemas lineares, na minha opinião, acho que elementos de contorno é a melhor opção. Quando é não linear, como não existe função de Green para equações diferenciais não lineares, você tem que misturar ele com outra coisa, e normalmente uma coisa que parece meshless. Até quem foi o grande papa desses métodos foi o professor Paul Partridge, né, aqui da UNB, que faleceu já, mas ele que deu muita contribuição, né, chamado método da reciprocidade dual, e justamente para tratar esses problemas não lineares com elementos de contorno. Bom, aqui, ó, só para comparar, ó, a mesma precisão, ó, o quanto espaçado tá esses nós aqui, e aqui a malha de elementos finitos.
Então, assim, por várias razões, elementos de contorno é muito mais preciso que elementos finitos, né? E por isso você precisa de uma malha bem mais grosseira. Mas o problema é a matriz cheia, né? Então, isso continua sendo um problema. Aqui, ó, uma coisa que elementos de contorno é muito também indicado é problema quando você tem trinca, né? Isso aqui é um painel aeronáutico, tem uma trinca aqui, ó, de tamanho 2A, tá? E aí você vai analisar esse painel, né? Então, se você vai fazer uma malha de elementos finitos, a coisa vai ficar... Aqui, ó, aqui é a malha de elementos de contorno. Mais uma vez, o problema é não linear, aí você tem que misturar um pouco com essas coisas que parecem meshless, tá? Mas olha que, assim, você está vendo os nós aqui que são bem espaçados um do outro, né? E essa aqui é a formulação de casca, né? De Reisner-Mindlin, placa de Reisner-Mindlin com membrana, né? Para formar uma casca, tem curvatura, inclusive, tá? E aqui está a trinca, tá? Agora, olha a malha de elementos finitos, ó. Ele só... Aqui está o painel inteiro modelado e aqui só metade do painel. A trinca está aqui, ó. Então, ó, aqui na trinca, você nem consegue, assim, é tudo preto, né? Porque os elementos são muito pequenos. Você precisa disso para você ter precisão em elementos finitos quando você tem trinca, tá? Por quê? Porque na trinca você tem uma singularidade. Na ponta da trinca, a sua tensão ela vai para infinito, né? Ela tem uma singularidade na ponta da trinca. É singular, né? Só que, na verdade, não vai, né? Porque o material é plástico, nenhum material suporta... É não linear, exatamente. Isso. Nenhum material suporta tensões infinitas. O que acontece é que ele vai escoar ali na ponta da trinca, né? E aí você vai virar um material... Não é linear na ponta da trinca. Aí a tensão ela é limitada pelo limite de escoamento, né? Mas, assim, ela tem uma inclinação muito... ela é muito íngreme ali, né? Então, você precisa de muitos elementos finitos para você pegar aquele comportamento. E já com elementos de contorno, não. A malha é bem mais grosseira. Então, para problemas de trinca, ela é muito, muito adequada. Eu vou mostrar depois uma aplicação que a gente fez, né? Porque aqui é só a trinca, mas ele não fez a propagação da trinca. Quando você faz propagação da trinca também, elementos finitos é difícil, né? Porque você vai... aquela trinca ela vai aumentar de tamanho e vai destruir seus elementos. Aí você vai ter que destruir a malha e refazer a malha. Isso é bem caro. Hoje em dia usa-se outras técnicas, né? Tem o XFEM, né? Extended Finite Element, que daí você põe uma função degrau ali no meio do elemento. Só que isso fica muito mais caro e tem muitas desvantagens, né? Então, elementos de contorno, na minha opinião, é o mais adequado quando você tem trinca, tá? Aqui já são problemas que eu fiz com os meus alunos, tá? Então, aqui são placas, associação de placas, né? E com esse carregamento aqui, aí aqui aquela estrutura deformada, né? Na verdade, esses pontos aqui eu só pus porque eu precisei pintar, tá? Então, além de calcular no contorno, eu precisava dos valores no domínio para eu poder fazer essas cores aqui, né? Senão, como que eu vou pintar a coisa se eu não tenho uma referência, né? Então, assim, mas não são necessários. E eles não entram, né? Nesse caso aqui, que o problema é linear, né? E eu não tenho curvatura, é tudo plano, eles não entram no meu sistema linear para resolver. Ele entra depois, entrando depois, eles é só um produto matriz vetor, não é resolver um sistema linear que é muito mais caro, tá? Então, você resolve, calcula tudo no contorno primeiro, depois fala, eu quero também a solução nesse ponto do domínio, nesse. Aí ele vai montar uma matriz e vai fazer um produto pelos valores da... Ele vai usar aquela equação lá, né? Que a gente viu lá atrás. Ele vai ter os valores no contorno, uma vez que eu tenho valor no contorno, ele vai calcular em qualquer ponto do domínio, né? E isso, numericamente, vai ser um produto de dois vetores. Daquela equação integral de contorno lá, só que discretizada, né? Vezes os vetores que são o valor dos deslocamentos no contorno, tá? E com isso você calcula o valor dos deslocamentos em qualquer ponto do domínio, tá? Então, esses pontos aqui, só para pintar, não entra no sistema linear. Só para calcular o valor do deslocamento, para eu poder plotar essa curva aqui, essa coisa deformada, tá? Aqui um problema de fluxo de um fluido em torno de um cilindro, né?
Isso aqui é um problema que eu fiz com o Taiguara, um aluno do Taiguara, que foi justo quando o Taiguara saiu para fazer o pós-doc dele, o aluno ficou sem ter orientador. Aí ele queria trabalhar com elementos de contorno, eu acabei orientando ele. Aí a gente começou, esse é um problema mais simples, talvez mais imediato para a gente, né? Eu trabalhava com sólidos, nunca tinha trabalhado com fluidos. Aí, só que eu sabia que se você considera o número de Reynolds pequeno, né? Aí você tem o fluido de Stokes, e aí a formulação de sólidos e de fluidos é a mesma, né? No caso, o nosso G, que é o módulo de cisalhamento, ele vira o μ, né, que é a viscosidade, e o U, que é o deslocamento, vira o ponto, né, que é a velocidade do fluxo. Então, assim, é imediato. É o mesmo programa que eu tinha para sólido, a gente resolveu fluidos. Então, depois a gente fez uma aplicação que eu vou mostrar mais para frente. Não ficou só nisso, tá? Vou mostrar mais para frente. Aqui um professor da Colômbia que trabalhou com o meu orientador, depois ficou um tempo aqui na UNB comigo, né? Um problema de interação fluido-estrutura, tá? Então você tem aqui placas e dentro você tem ar, né? E aí tipo um pistão aqui, e a gente fez esse problema de interação fluido-estrutura, só que é tudo bem, tudo elementos de contorno, nada aqui elementos finitos, né? Que normalmente se faz o fluido, o ar, elementos de contorno e as placas faz elementos finitos. Aqui a gente fez tudo elementos de contorno, porque eu tinha formulação de placa, né? Comparamos com o ANSYS, ó, a precisão foi muito... Isso aqui é a análise modal, né? A função resposta em frequência. Ficou bem próxima, o ANSYS e o elemento de contorno. Claro, quando você aumenta a frequência, aí eles começam a divergir, né? Aqui outro... aqui em diferentes pontos, né? Aqui no 051 e aqui no 05051. Tá? Outras aplicações de elementos de contorno, eu acho que ele é muito adequado também. Éder, Problemas de contato mecânico, quando você tem duas peças em contato. Éder, Contato posso é uma te fazer uma pergunta? Pode fazer. Tá, tu falaste que, como se chama, no caso anterior, o problema da placa com fluido acústico, que quando tu aumentas a frequência, começa a divergir. Começa a divergir, tá, os elementos de contorno por uma questão de método numérico, ou começa a ser, o resultado do ANSYS começa a ser diferente do elemento de contorno? Então, até esse foi o tema da dissertação do meu irmão. Ele trabalhou com análise modal. Não se usa, na verdade, análise modal para alta frequência, porque qualquer pequena modificação de geometria ou de massa vai dar uma grande modificação nas altas frequências, entendeu? Porque normalmente se usa outros spectral element analysis, outras coisas, energy, métodos de energia, né, para quando você tem altíssimas frequências. Então, Porque a análise modal, ela fica assim, qualquer pequena mudança na sua entrada vai te dar uma grande mudança em altas frequências. Então, assim, como você tem métodos diferentes, é esperado que em altas frequências eles não sejam iguais. Quanto mais alta frequência você vai, menos eles vão... Mas, assim, por causa de que são coisas diferentes em alta frequência, essas pequenas diferenças trazem grandes diferenças em alta frequência, entendeu? ou seja, pelo que estou entendendo, o erro numérico associado a cada um desses métodos, Isso. em alta frequência, tu vai ter, tá certo, uma propagação disso aí, que seria, digamos, te daria um ruído, tá certo, de alta frequência, utilizando a análise modal. Isso, exatamente. Seria isso aí? Ok. Obrigado. Então, aqui no problema de mecânica do contato, o contato é uma coisa que acontece no contorno, né? Então, na minha opinião, eu acho que... E também, assim, para você montar a formulação, para eu montar a formulação de elementos de contorno, eu nunca tive acesso a nenhum código de elementos de contorno com contato, aí eu comecei a estudar os códigos de elementos finitos. E elementos de contorno a coisa fica muito mais simples, né? Porque ele já é um método para contorno, né? Então, que tudo acontece no contorno. Então, na minha opinião, eu acho que ele fica mais adequado para esse tipo de problema. Então, esse problema aí é o problema que o pessoal lá do nosso grupo ele resolve bastante, né?
que você pressiona primeiro com essa carga P, tá? Aí depois que está em contato devido a essa carga P, aí você põe essa carga Q, que ela fica fazendo assim, né, no corpo, nas sapatas, né? E aí vai gerar umas tensões aqui nessa região, tá? Aqui essa resposta, né? Devido a essa carga Q aí, ela fica toda distorcida, o campo de tensões, aqui é a tensão de von Mises, tá? Mas tem solução analítica para esse problema, e a gente calcula e mostra aqui que o comportamento, a concordância é muito boa entre elementos de contorno e a solução analítica, tá? Isso aqui é um problema que eu falei de propagação de trincas, né? É um problema que a gente foi um aluno que foi orientado meu, na verdade foi orientado do meu orientador lá do Unicamp, né? Então a gente pegou uma placa de alumínio aeronáutico aí, de uma liga de alumínio, né? E de um painel aeronáutico, e fez um monte de furo nela aqui para prender na máquina, né? E fez uma trinca aqui no meio, e depois levou para uma máquina, essa máquina aqui, ó. Aqui você vê a placa tá aqui, ó, tá? Aqui tá as células de carga, né? Os atuadores, quer dizer, a célula de carga tá aí para medir a força. Então é um shaker, né? Ele ficou ciclando essa placa aí, e devido à carga cíclica, né? A trinca se propagou, tá? E aí a gente fez uma análise por elementos de contorno e comparou com o resultado do experimental, tá? Ó, aqui tá ruim de ver, mas vou passar o mouse aqui, ó. Esse é o caminho da trinca da placa de alumínio, tá? Aqui e aqui também, ó, tá? E aqui o numérico. Então o numérico chegou muito perto do experimental, tá? Teve uma excelente concordância. A gente teve que passar, aqui você vê que ela está pintada, né? Porque a gente usou aquele Digital Image Correlation, né? Para medir o campo de tensão na ponta da trinca. Então você passa um spray e você faz esse padrão de pretos aí, né? E aí com isso a gente consegue medir o campo de tensão a partir do campo de deformação. Ele pega a foto da coisa antes de carregar, aí quando você carrega, esses pontos vão se deslocar, ele consegue identificar para onde cada um dos pontos foi, e com isso calcula o campo de deformação e depois o campo de tensão, tá? Isso aí é o nosso PIV na mecânica dos fluidos, né? Eu não conheço. O que é o PIV? É exatamente isso. Você bota uns rastreadores no fluido, normalmente partículas de vidro ou alguma coisinha escura. Normalmente o que você faz, você joga um plano de laser, filma e aí você correlaciona duas imagens sequenciais para ver onde é que as partículas foram parar e constrói o campo de velocidade. Exatamente. Legal, não conhecia esse aqui para crack, não. A gente consegue, inclusive, calcular o cara a partir do que a gente chama de integral J, que é uma integral numa circunferência ao redor da ponta da trinca. E aí você precisa dos deslocamentos ao longo de uma circunferência ao redor da ponta da trinca. A gente conseguiu nesse trabalho aqui, que é um trabalho de mestrado, quem tiver interesse, eu posso fornecer. A gente conseguiu, com essa Digital Image Correlation, calcular o fator de intensidade de tensão na ponta da trinca. Então assim. O que eu ia falar é que para problema de propagação de trinca, eu acho o elemento de contorno muito adequado também, porque você vai só pondo elemento aqui na frente. Você tem as equações lá que vai te mostrar para que lado que essa trinca vai propagar e o quanto ela vai propagar. Aí você vai e põe um elemento ali. Agora, elementos finitos, você vai propagar, às vezes, na maioria das vezes, né? Na maioria das vezes, você vai arrebentar um elemento no meio. Daí você tem que, porque você não consegue prever com antecedência e colocar seus elementos de forma que que a propagação ocorra entre os elementos. Ela vai rasgar os elementos. E rasgar os elementos significa que você vai ter que vai ter que destruir sua malha e gerar a malha de novo. Então, para cada passo que você dá da trinca, você tem esse trabalho de regerar a malha, né? Então isso é muito caro. Hoje em dia, conforme eu falei, se usa o Extended Finite Element Method, né, que é o método dos elementos finitos estendido. Aí eles misturam a função de forma com uma função de grau, né? E com isso eles conseguem simular a descontinuidade do campo de deslocamento. Só que fica muito mais caro, tá? Porque na hora de implementar. E já vi trabalhos, né, que mostra que é muito menos preciso que elementos de contorno,
tá? Você resolve o problema da propagação, né, porque você pode rasgar daí os elementos no meio, porque você tem a função degrau ali misturado, mas você, você tem, não tem uma precisão igual ao elemento de contorno. Tá? E, Éder, oi, pode falar. ¿tú podrías explicar cómo que el elemento de contorno acompaña automáticamente a trinca? ¿Tá? ¿Por qué que eso es natural para él? Yo entendí, ¿tá? Que para, ¿cómo se llama? Para el elemento finito, ¿tá? Si a gente a priori não sabe, tem uma esquetização, gerou uma malha, tá? A gente não sabe por onde a trinca vai ir, então a gente a priori não pode estabelecer, tá? Quais são, tá certo? Tá? Os lugares onde eu vou precisar refinar a minha malha para pegar a trinca, etc, etc. Agora, como que o elemento de contorno faz isso automaticamente? Estou te fazendo essa pergunta. Assim, saber para que lado que a trinca vai e o quanto ela vai se propagar, tanto elementos de contorno quanto elementos finitos é a mesma coisa, tá? Você tem as equações lá baseadas na lei de pares lá de propagação, né? E a lei de pares, ela te dá o quanto que a trinca propaga, dado o número de ciclos que você está tendo ali, né? Aí você fala, então, dado esse número de ciclos, depois, aí é claro, você não vai fazer a cada ciclo, você vai pôr um elemento, mas depois de 10 ciclos, ela vai ter propagado tanto. Daí você já sabe o tamanho que ela vai se estender. Aí você tem outro problema, é a direção. Aí o que a gente faz? A gente calcula, tem vários métodos, né? Mas o método mais simples é o da máxima tensão circunferencial. Você faz uma circunferência na ponta da sua trinca e calcula a tensão circunferencial em todos esses pontos da circunferência. Aí, naquele ponto que a tensão de circunferencial der máxima, significa que aquela é a direção da trinca, que ela vai se propagar. Tá? Aí você aí você já sabia o tamanho do seu elemento, agora você sabe a direção, põe um elemento naquela direção, entendeu? Então é bem simples com elementos de contorno. Agora, elementos finitos, você não tem como pôr o elemento, você vai ter que ajeitar a sua malha e aí você vai ter que destruir a malha que você tinha ali. Dada a natureza dos elementos de contorno, tá? Sabendo em que direção a trinca vai, tá? É fácil colocar um elemento de contorno nessa posição. Sim, tá? Exatamente. Você não precisa refazer a malha inteira, tá? Exatamente. Eu estava perguntando porque a gente trabalha com fronteira imersa móvel, tá? Então esse negócio, como que a coisa anda, tá certo, tá? Sim, como você faz isso andar, tá? Em forma eficiente computacionalmente, tá? Mas eu entendi, a chave basicamente, como eu só vou colocar um ponto sobre a trinca, tá? Eu não preciso refazer a malha, eu só vou colocar um pontinho. Um elemento a mais. E é extremamente simples fazer isso aí. Obrigado. Exatamente. Então, na mesma linha, esse trabalho aqui eu fiz com o Taiguara, aquele mesmo aluno lá que a gente começou com aquele probleminha simples, nosso objetivo era chegar aqui, ó. Então, eu tenho uma gota que tem uma forma circular, né? Se isso é um problema 2D, então seria, na verdade, um cilindro, mas é uma abstração. A gente sonha um dia pegar um outro aluno para fazer o axis simétrico, né? Que daí vai ser realmente uma esfera. Até já conversei com o Taiguara, só que não surge o aluno, né? Então, essa gota, inicialmente, ela tem um formato circular, aí ela vai entrar nesse canal convergente aí, né? É claro, a gota vai se deformar, né? E a gente fez isso com elementos de contorno. Para mim, é o método ideal para esse tipo de problema. Porque elementos finitos, volumes finitos, diferenças finitas, você vai ter esse problema de você mudar seu contorno toda hora, né? E você vai ter que destruir malha, gerar malha. Hoje em dia, o Taiguara usa o level 7, né? Que eu não estudei direito, mas eu acho que ainda elementos de contorno é o mais adequado para esse tipo de problema. E aqui era fluido de Stokes, então que era muito mais fácil, que é um problema linear, né? Baixo Reynolds. Então, e assim, um problema que tem muita aplicação prática, né? Na indústria farmacêutica, biomédica, essas coisas, né? Então, eu acho, na minha opinião, que o elemento de contorno é o mais adequado para esse tipo de problema. Bom, agora, já entrando nos finalmente aqui, eu falei que o principal problema do elemento de contorno era a matriz cheia. Isso é realmente um problema. É inviável você trabalhar com elementos de contorno quando você tem problemas de larga escala, da forma tradicional, né?
que se você olhar para os livros de elementos de contorno, as capas dos livros de elementos de contorno, da época que eu fiz o meu mestrado lá, né, que era o Brébia Domingues, você vai ter sempre assim um modelo de elementos de contorno aplicado numa geometria muito complicada, né? Tipo, na capa do Brébia tem um virabrequim com a malha de elementos de contorno, né? Aí, só que assim, você olha para aquele virabrequim lá, você vê uns elementos gigantescos, né? Quem trabalha com elementos finitos fala, puxa, mas que tamanho, que malha grosseira, né? Aí o pessoal fala, não, mas aqui em elementos de contorno, quem trabalhava com elementos de contorno, não, mas elementos de contorno você precisa de muito menos elementos para ter a mesma precisão de elementos finitos. Então essa malha aí já é suficiente. Isso era verdade, sim, mas era uma meia verdade, porque o fato era que se você refinasse a malha, você tinha o problema da matriz cheia. Só que você queria vender seu método, você não falava isso. Você falava, não, mas esses elementos aqui são suficientes. Tá? Mas imagina também, né, os computadores naquela época tinham muito menos memória, muito menos... muito mais lentos, né? Então era bastante complicado. Tá? Agora, hoje em dia, a gente usa... tem várias opções, né, para você tratar esse problema da matriz cheia. O que eu acho que não é o mais fácil, mas eu acho que é o mais é o melhor deles, né, em termos de precisão, de economia mesmo, de reduzir o tamanho do problema. Eu acho o melhor esse Fast Multiple Boundary Method, tá? Mas você tem várias outras abordagens, né? Que a gente chama de Fast Boundary Methods. Aí você tem o Fast Multiple, você tem matrizes hierárquicas, você tem até o Barnes-Root, que é uma formulação bem mais simples. Você pode aplicar com elementos de contorno, tá? Tanto o Fast Multiple, que é esse livro, esse problema aqui, ele tratou usando Fast Multiple, né? Então, ele fez uma comparação de um bloco de motor aqui, né? Uma análise térmica num bloco de motor, gerou 363 mil elementos de contorno, elementos finitos, né? No ANSYS, aqui, você vê que é o ANSYS, tá? Elementos tetraédricos, né? Então, cada tetraedro tem 4 nós, e aí, então, esses 363 mil elementos vai dar um total de 1,5 milhões de graus de liberdade. Elementos de contorno são elementos triangulares, só de superfície, né? Então, ele pôs aqui. Nesse caso, é o elemento de contorno constante, que é a formulação mais simples que tem. É um elemento que o nó está no meio, né? Então, cada elemento só tem um nó. Então, 42 mil elementos de superfície, que dá 42 mil nós, né? Então, assim, você tem uma malha de 363 mil elementos tetraédricos e elementos finitos, e elementos de contorno você tem 42 mil triângulos, tá? Para o mesmo problema, para dar a mesma precisão. Ele fala lá que com essas malhas a precisão são equivalentes, tá? Então, assim, você vê que elementos de contorno é muito menos elementos, só que o problema é que é 42 mil por 42 mil, a matriz que você tem que armazenar. E aqui é 1,5 milhão, né, que é o número de graus de liberdade que conta, é o número de nós, né? Então, 1,5 milhão, só que daí, numa linha de elementos finitos, você vai ter, sei lá, depende de quantos nós estão ligados naquele elemento, mas eu chutaria uns 10 termos diferentes de zero naquela linha, tá? Então, assim, o número de coisas que você tem que guardar diferente de zero é 1,5 milhão vezes 10, né? O resto tudo seria zero, tá? Então, aqui 1,5 milhão vezes 10 vai dar 15 milhões, né? E aqui 42 mil vezes 42 mil, você vai ver que vai dar um número muito maior que isso, tá? Então, assim, embora a malha você tenha muito menos graus de liberdade, a matriz que você vai ter que armazenar é muito maior. Então, seria inviável por elementos de contorno padrão. Só que aqui ele usou o Fast Multiple. O Fast Multiple, a ideia é bem parecida, ela vem da física, né? E a ideia é bem parecida quer dizer, o Fast Multiple, na verdade, ele não surgiu no método de elementos de contorno, ele surgiu para aquele problema de N-body problems, que os físicos adoram lá, que é de galáxia, de cargas elétricas, né? Então, você tem, por exemplo, um planeta, você vai estudar o movimento das galáxias. Aí, aquele planeta, ele sofre a influência de todo mundo que está na galáxia, né? Vai ter a força
1 sobre G, lá, constante de gravitacional, vezes a distância de um planeta para o outro, tá? Então, mesmo aquele planeta que está a milhões de metros do planeta que você está considerando, ele vai ter uma influência, embora muito pequena, né? Porque é 1 sobre R, mas vai ter alguma influência ali. Se você for fazer na força bruta, né? Você vai ter um problema n quadrado e vai ser impossível de você resolver esse problema, porque você vai ter que fazer 1 bilhão de vezes essa conta, né? E para cada um dos planetas. Então, imagina. Só que o que o Fast Multipole faz? Aquilo que está longe, aí o longe ele tem uma forma de medir, ele junta de alguma forma e, assim, o método mais simples, que seria o Barnes-Root, ele junta, transforma um monte de planeta longe em um planeta só, no centroide daqueles planetas, tá? Com a massa igual à soma da massa de todos os planetas. Então, essa é a maneira mais simples. O Fast Multipole é um pouco mais complicado que isso, assim, um pouco mais elaborado que isso, que ao invés de ele juntar tudo, ele faz a expansão ali da função de Green, só que aquele monte ali, ele junta, vira como se fosse 1, só que não é assim tão simples igual o Barnes-Root, mas a ideia é a mesma, ele junta tudo numa coisa lá e traz para cá. Tá? Com isso, você tem a complexidade n log n. Alguns artigos falam até em n. Tá? Então, aí o elemento de contorno ele fica com a mesma complexidade do elemento finito. Então, hoje em dia, tem se trabalhado muito nesse sentido, tá? E tem se resolvido esse problema da matriz cheia. O problema é que esses métodos são difíceis de implementar. Eu tenho implementado para 2D bastante. Estou começando a fazer no 3D, mas assim, não tem software disponível, não tem código disponível por aí para você pegar e adaptar para o seu problema, tá? Então você tem que fazer. Trabalha com árvores quaternárias, no caso 2D, árvores quadtree no 2D, octtree no 3D, né? Então, toda uma estrutura de computação aí, de base de estrutura de dados bem complicada, tá? Que não é fácil de implementar, mas que tem resolvido esse problema. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, usando o Fast Multipole, olha a comparação aqui do tempo. Ó. Com elementos finitos do ANSYS, ele resolveu o problema em 50 minutos. E com elementos de contorno, ele resolveu em 16 minutos. Tá? Então, é o mesmo problema. Então, mostra que elementos de contorno hoje está competitivo, né, com elementos finitos. Tá? Claro, aqui é a equação de Laplace, né, condição de calor. Não tem problema não linear. Claro, não, assim, ainda tem uma longa jornada aí para você falar que elementos de contorno é competitivo com elementos finitos para problema de grande escala. Mas o Fast Multipole hoje ele tem sido muito usado em acústica. Aqui, ó. Isso é um problema do avião lá voando, né? Aí você, ao invés de você trabalhar com interação nó a nó, você vai interação célula a célula. As células são umas caixinhas aí. E com isso você consegue resolver, você consegue diminuir a complexidade do seu método para uma complexidade igual a de elementos finitos. Aí ele fica muito vantajoso. Tá? Então, hoje o software comercial de acústica mais vendido do mundo, que é o VirtualLab, né, da LMS, ele trabalha para problema de meio externo com o Fast Multipole. Tá? E assim, então o software líder já tem o Fast Multipole implementado. Tá? Então, aqui eu estou falando dele, né? O LMS VirtualLab. Depois eu vou disponibilizar esses slides para quem quiser ter acesso ao que eu falei aqui. Então, esse aqui é o endereço do VirtualLab, tá? Então, é o software. A acústica, sem dúvida, é a maior aplicação comercial de elementos de contorno hoje, né? Porque, por causa que, conforme eu mostrei lá no problema do avião, ele é muito adequado para esse problema. Então, os softwares comerciais de acústica eles trabalham com elementos de contorno. O LMS VirtualLab, eu acho que é o mais usado hoje, é da Siemens, né? E ele usa o Fast Multipole. Tá? Open source, a gente tem várias opções hoje, né? Elementos finitos tem milhões, elementos de contorno tem alguns. Um deles é esse
BMPP, que eu acho que é o mais estabelecido, né? Eu recomendo esse pessoal da matemática, porque esse BMPP ele não é feito para engenheiro, ele é feito para matemático. Assim, a formulação dele, toda essa parte de equação integral dessa apresentação eu peguei dele, tá? Vocês vão ver que ele é bem voltado para matemáticos. Engenheiro, você vai ler aquilo dali, vai achar difícil. Mas ele é muito bom, muito bem estabelecido, já tem Fast Multiple implementado. Só que ele só resolve aqueles problemas que, sem dúvida, elementos de contorno é o mais adequado, que é problema acústica, problema de Maxwell, né, que magnetismo, e acústica, magnetismo e Laplace. Ele tem essas 3 formulações implementadas lá. Tá? Então, são problemas que normalmente você tem meio infinito. Né? Então, nesse caso, é sem dúvida o mais adequado. E esse bem base aqui é um aluno meu que está fazendo, tá? O Álvaro, que acabou de defender o doutorado. Ele criou esse software open source. Tá? Então, a tese dele foi em acústica, então ele está muito voltado para acústica. Eu também tenho um outro aluno trabalhando num código que mais para frente a gente quer tornar ele open source, mas por enquanto a gente ainda está... que ele vai ser mais geral que acústica, né? A gente vai pôr, inclusive, já está pondo, né? Inclusive, formulação isogeométrica, quer pôr Fast Multiple, essas coisas. Tá? O do Álvaro, ele trabalha com matrizes hierárquicas para tratar esse problema de larga escala. Tá? Bom, era isso que eu tinha que apresentar. Antes de terminar, só mostrar aqui o Fast Multiple, não, o BMPP. Aqui. Bom, o BMPP, esse daqui, na verdade, eu estou rodando o BMPP no Google Colab, tá? O Google Colab, eu acho que eu indico para vocês aí, é uma excelente ferramenta da Google. Muita gente olha para o Google Colab e vê uma coisa para você rodar Python. Na verdade, ele é uma máquina Linux, uma máquina virtual Linux. Você pode instalar o que você quiser e rodar o que você quiser, tá? Então, aqui no caso, ó, eu instalei o Gmesh, o Mesh.io, que é um programinha para você ler malha do Gmesh, né, em Python, e baixei o BMPP aqui, ó, tá? Aí, baixei o BMPP, depois aqui eu vou instalar o BMPP. Aqui só dei, ó, comando do Linux, ls, para ver o que... Então, ele criou essa pasta BMPCL aqui, o sample data já existia, né? Aí eu entrei na pasta do BMPCL, aí dei um ls aqui para ver, e aí o setup está aqui, ó. Aí aqui o Python setup install para instalar o BMPP, tá? Aí ele instalou o BMPP. Aí daqui para baixo é o que está na página lá do... Essa parte aqui eu fiz muito, assim, por minha conta, né? Depois de muito trabalhar com o Google Colab e aprender a instalar as coisas no Google Colab, né? Então, isso daqui não está lá na página do BMPP, mas daqui para baixo é o exemplo lá do BMPP. Aí importa BMPP API, NumPy, aí eu gero a malha aqui, defino os espaços, né? E vou trabalhando. Tá? Isso aqui está bem explicadinho lá, tá? E ele vai resolver. Esse problema, na verdade, é uma esfera pulsante, né? Só que para plotar aqui, ele não plota 3D. Se for 3D, você tem que salvar no formato do ParaView, por exemplo, e visualizar no ParaView, né? Mas 2D, eu fiz um corte na esfera. É uma onda incidente, né? Numa esfera. E é um problema de scattering, né? E eu acho que você tem meio externo e meio interno. E aqui está como que é o campo de pressão. Eu acho que eu não estou com o BMPP aberto aqui. Deixa eu só abrir a página. Vou abrir aqui mesmo. Então, essa é a página do BMPP, tá? Que é o software comercial, open source que eu falei, tá? Esse exemplo tá aqui, ó, documentation, tutorials, eu acho. Tutorials. Aí, Laplace é esse daqui, ó. Sobre Laplace problem with Dirichlet boundary condition, tá? Então, isso daqui que eu joguei lá é o mesmo problema. Aí, ó, a anotação, ó, é exatamente a anotação que eu pus aí no começo do curso, tá? No começo da palestra, tá? Aí vai aqui, tá o código todo, o mesmo resultado que ele mostra que eu obtive lá no meu coisa, tá? Aqui, ó, ele resolve Laplace, Helmholtz, que é acústica, né? Maxwell, que é problema eletromagnético, né?
uma grande vantagem do BPP que também o pessoal que desenvolve BPP também desenvolve o Phoenix, tá? Que é um software de elementos finitos. Então, você tem aqui em Helmholtz, ó, você mistura elementos finitos com elementos de contorno e tem uns problemas bem interessantes aí. Tudo open source, pessoal. E tudo você roda no Google Colab, sem instalar nada no seu computador. Tá? Desse jeito que eu fiz ali. Até vou mostrar aqui rapidamente. PPP Fênix. Aqui eu rodei o Fênix junto com o PPP no Google Colab. Tá? Bom, acho que eu já estourei o tempo, né, professor? Vou passar a palavra aí de volta para o Yuri. Obrigado, Yuri. Éder, muito obrigado por essa palestra sensacional, bastante estimulante, né, para a gente conhecer esse novo método. Muito obrigado aí pela apresentação ampla que você fez. Então, seguindo a nossa tradição, vou abrir aí agora para perguntas, dúvidas, comentários, questionamentos, indagações. Até se você quiser filosofar um pouquinho, sintam-se à vontade. Eu tenho uma pergunta, enquanto o pessoal aí se motiva a fazer uma pergunta. Éder, quando você falou aí das comparações, não é? Do Boundary Element com o Finite Element, você falou em vários conceitos que a gente fala comumente quando está estudando um curso de métodos numéricos, né? Então, por exemplo, ordem, indiferenças finitas, é muito simples entender o que é ordem. Em elementos finitos já é um pouco mais complicado, mas a gente sabe matematicamente o que é ordem. Eu queria saber o que é a ordem no método dos elementos do contorno. Será que isso viria da aproximação, como as integrais são calculadas lá? Então, ordem tem assim, a ordem do polinômio da função de forma, você fala, vou usar um elemento constante, então é de ordem 0, um elemento linear de ordem 1, e tem a ordem também, que é a convergência, né? Convergência de segunda ordem. Então, o elemento de contorno, ele tem convergência quadrática também. Eu acho que a maioria dos métodos numéricos, né? O elemento finito também, eu acho que é isso, né? Depende da base que você escolher, né? Só que assim, o elemento de contorno ele converte mais rápido que o elemento finito. Só que assim, a prova de convergência do elemento de contorno, ela só existe para o elemento de contorno de Galerkin, então, esse software, o BMPP, né, que ele é feito por matemático. Se você vai para os Estados Unidos, o pessoal trabalha muito com o Symmetric Galerkin Boundary Element Method, que é uma matriz cheia, só que ela é simétrica. E na Europa, e nós aqui no Brasil, que a maioria teve influência direta da Europa, eles trabalham já com o Collocation Boundary Element Method, que é o método de colocação. Aí a matriz é não simétrica. Por quê? Porque é muito mais simples e funciona muito bem. Só que, assim, nos Estados Unidos, eles valorizam muito a prova da convergência. Então, se você pedir dinheiro lá pro... Esqueci o nome do CNPq deles lá. Isso. E você falar que você não tem prova de convergência do seu método, você não vai conseguir dinheiro. Aí, por isso que lá todo mundo trabalha com o Symmetric Galerkin Boundary Element Method. Mas, assim, quem trabalha com elementos de contorno de colocação, porque daí a matriz é não simétrica, não entendo, isso aí é mais para matemático, né? Mas eu não sei por que eles não conseguem mostrar a convergência. Então, todo mundo sabe que funciona, que tem uma convergência mais rápida que elementos finitos, só que como você não consegue demonstrar, principalmente nos Estados Unidos, trabalham muito. Esse software, o BMPP, ele é Galerkin simétrico. Então, a matriz é simétrica, e aí você tem prova de convergência que é n². Legal, legal. André, mãozinha levantada, por favor. Tá mudo. Tá desligado. Agora. Tá mudo ainda. A gente não está te escutando, André. Você liberou seu microfone, mas a gente não está te escutando. Consegui, agora foi. Agora foi. Não, Foi. tem um botãozinho aqui nesse meu fone que me dá um ódio no coração. Direto eu aperto com qualquer coisa. Éder, muito obrigado aí pela palestra, viu? Eu fiquei particularmente
motivado com uma parte, né? Eu tava com um probleminha, o Yuri conhece bem, um probleminha que eu resolvi em elementos finitos com os meus alunos, só que agora, né, os alunos foram embora e a gente precisa refazer algumas coisas, né? Então, o problema que eu tenho, vou compartilhar a tela aqui rapidinho, pode ser, Yuri? À vontade, à vontade. Ó, na verdade... vai ser bem caseiro aqui no Paint, tá bom, gente? Desculpa. Mas o Não problema... existe nada melhor do que o Paint. Viu? Ó, então, o senhor disse. E olha que eu sou anti-Windows. Não, e é um problema, né? Que você estava colocando ali a equação que eu preciso resolver, né? A equação que a gente fala aqui, né? Poisson. Simplesmente. Aqui o U é um campo escalar mesmo. Tá? Então, aqui igual a F. Eu tenho aqui uma condição de contorno de Dirichlet. Aqui eu falo que U igual a 0 nessa paredezinha aqui inferior. E aqui eu tenho uma condição de Neumann. Tenho que dar o N. Né? Aqui, eu tenho um Neumann aqui, né? Um escalar N igual a 0. Aí eu preciso resolver esse Mas daí problema. a resposta é 0. Ah, não, você tem o F aí. Ah, tá. Tem o F aqui, né? Então, ainda teria, por mais que eu botasse aqui o igual a 0, você ainda tem solução não trivial, né? Não trivial. Você tem a solução trivial, mas tem a não trivial também. Aí, o que eu tava... Esse domínio, para o meu problema, né? Um problema aí de mecânica dos fluidos, a gente conseguiu mostrar que é sempre um arco de circunferência. Tá? Imagina que você faz um corte aqui, né, na circunferência. Então, acho que esse tipo de problema daria para acomodar bem, né? Tranquilamente, tranquilo. né? Com os códigos que eu tenho, 2D é facinho, muito fácil. Acho que seria muito bom, né, André, para você ganhar velocidade nas contas, né? Cara, eu também acho. Eu tava pensando nisso. Agora, tem aquele outro caso, Yuri, que é mais exótico, né? Que envolve aquelas integrais elípticas para gerar o formato da superfície livre. Aí, assim, com relação à construção de malha, eu imagino que seja que seja a mesma facilidade, né, de elementos finitos. Você consegue resolver utilizando os mesmos softwares, né? 2D eu tenho gerador de malha. Eu fiz o meu... tanto no MATLAB quanto no Python, acho que um aluno passou ele para o Python. MATLAB e Julia eu tenho certeza que eu tenho, e Python eu acho que eu tenho. Mas assim, no Python normalmente eu uso o Gmesh porque tem o Mesh.io, que é em Python e lê as coisas do Gmesh. Então... Aí você, por exemplo, você pode prescrever então ali uma função, né, bem complicada e montar a sua malha facilmente. Sim. E qual matéria que eu boto para eles fazerem? O que eles têm que fazer com você, Éder? Então, na verdade, eu tenho o meu curso de elementos de contorno, ele está todo gravado e disponível no stream. É só entrar lá e assistir. Até da última vez que eu ofereci. Oi? É público? É liberado para todo mundo? Liberado para todo mundo. Nossa, posso até pôr o endereço aqui. Peraí, deixa eu pegar. Por favor. Então, na verdade, eu não vou oferecer esse curso porque eu gravei o curso, né? E porque eu estava tendo poucos alunos. Eu vou oferecer agora programação paralela. E mais para frente, quando eu ver que tem demanda, eu vou oferecer elementos de contorno. Mas o último curso que eu dei deu 3 alunos, que não tinha nenhum aluno meu e todo mundo já tinha feito, né? Aí eu falei, não, está na hora de eu arrumar outro curso para dar, né? E aí conversei com o pessoal lá do meu grupo, lá do GFFM, e eles falaram, eu fiz várias propostas, eles gostaram de computação paralela, né? Aí vou dar um curso de programação paralela no semestre que vem, vai envolver MPI, OpenMP e CUDA, e usando o PET também, que é aquela biblioteca que todo mundo usa quando vai paralelizar, né? Vou pegar aqui, channels. Uma pergunta, Éder, quando você tem essa fronteira aí, enquanto você procura, prescrita por pontos, se você
prescrever uma equação de evolução para esses pontos da superfície, a superfície pode ser livre e calculada, não pode? Durante a solução do método? É isso que a gente faz daquele problema da gota lá, né? Era que é o que a gente tinha conversado, né, Yuri? Uhum. Porque eu tinha pensado, talvez, utilizar o level 7, né? Eu tava... Uhum. Aí, beleza. Nossa. Os Não, códigos Éder, em então... Python, eu tenho os códigos em Python eu faço tudo no Google Colab. O aluno só chega lá, eu compartilho a pasta do Google Drive com ele, abre no Google Colab, no browser, e roda no browser sem instalar nada. Roda todos os códigos no browser. Isso eu vou salvar aqui. Éder, muito obrigado. Com certeza teremos trabalho aí para o futuro, viu? Tá bom. Muito bom. Muito bom. Roberto? Opa, tudo bem? Vamos lá. Tudo bem, Éder? Muito obrigado pela palestra, bem interessante, tá? E uma coisa, tá, que eu queria te perguntar é o seguinte, tá? Na parte de transporte aéreo, está vindo muito forte a questão do voo supersônico. O voo supersônico está voltando com muita força. A NASA está desenvolvendo um demonstrador tecnológico, tá? Onde o problema no voo supersônico é o famoso estrondo sônico e a famosa pegada... Que dá fora, né? Isso, que dá lá fora. Então, tá, se tu tem um Concorde que está voando a Mach 2, tá, a 30 ou 40, estariam falando uns 30 mil metros de altura, e ele está voando a Mach 2 a 30 mil metros de altura, tá, ele vai ter... 30 mil pés, né, Roberto? 30 mil pés. Tá. 30 mil metros não, já é o Concorde é mais alto. 30 mil pés, perfeitamente. Estariam falando de... Mas, não, o Concorde eu acho que voa mais alto, né? O Concorde voa uns 15 mil metros. Estariam falando de uns 45 mil pés. Isso. Tá, obrigado, Yuri. Só troquei aí, tá certo? Tá? As unidades. Tá? Então, estamos falando... Uma aeronave estava voando a 15 mil metros, tá? Nós temos o problema do estrondo sônico, tá? Ele está voando em regime permanente, tá? Por quê? Porque vai se formar basicamente duas ondas de choque, tá? E essas ondas de choque vão se propagar, tá? Nesses 15 mil metros de altura, tá? Então, tá? Umas aplicações óbvias que eu diria, tá certo, em elemento de contorno, tá? Seria a questão de como a gente poderia fazer uma predição numérica do estrondo sônico geral, tá certo, ao redor de uma aeronave. Por exemplo, o código que a gente desenvolveu, o VAT, a gente consegue caracterizar essa onda de choque sem problema, tá? Resolve o problema não linear, tá? Agora, uma coisa que seria interessantíssimo é poder propagar isso a 15 mil metros, tá? Ou seja, acha malha computacional para 15 mil metros, tá certo? Então, isso tem sido... Agora, só um pouquinho. O problema é que o boom sônico é não linear. Então, isso tem sido feito com elementos finitos, bastante. Você faz essa parte não linear com elementos finitos, aí é onde você pode, a partir dali, principalmente problemas de acústica, né? E problemas de interação fluido-estrutura, aí onde você vê que, bom, daqui para frente é linear, aí dali para frente você faz elementos de contorno. Pois é, mas o problema é que o boom sônico, o estrondo sônico, ele nunca vai deixar de ser linear, não linear. Por quê? Porque ele é uma onda N, ele é um tum-tum. Tá? Esse que é o estrondo sônico. Então, ele vai ser tipo uma onda N, tá certo? E esse tum-tum que vai estar associado às duas ondas de choque, apesar de ser 15 mil metros de altura, nunca vai ser linear. Não, esse é um problema não linearizado. Então, a minha pergunta é, existe alguma técnica, alguém está pensando nesse problema, tá certo? De poder, tá certo? Porque seria sensacional, porque eu poderia, digamos, definir ao redor da minha aeronave, tá certo? Fazer uma simulação, tá? Ou com qualquer tipo de metodologia, tá? Que resolve o problema não linear. Eu tenho, tá? A formação das ondas de choque, e aí
utilizar o método de elemento de contorno como um propagador acústico, você me entende? Para um fenômeno não linear, tá? Isso aí, tu já viste alguma coisa, o pessoal tentar especificamente, tá, nessa parte estrondossônico, porque esse é um problema real, tá? É um grande problema, você resolve lá em cima, tá? O problema é como isso se propaga em 15 mil metros. Então, assim, o problema é que elementos de contorno, para você ter a formulação integral, você precisa da função de Green. E a função de Green, ela só existe para problema linear. Quando você não tem a função de Green, você mistura com meshless e consegue transformar aquela integral de domínio em integral de contorno, né, usando alguma coisa tipo meshless. Mas para domínio infinito, porque assim, você tem que mesmo que você não precise gerar uma malha de triângulo, você tem que pôr pontos, né? E para domínio infinito, esses pontos, uma hora você vai ter que parar de pôr. Eu nunca, assim, problema não linear, você consegue ainda resolver com elementos de contorno se o domínio for finito. Agora, nesse caso do avião, seria um domínio infinito, né? É muito grande, tá certo? Eu não saberia. E essa técnica meshless te permite lidar com essa não linearidade? Sim, ela é especial para não linearidade. A principal vantagem dela é para métodos não lineares. Então, mas eu não sei se assim, quais as limitações, né? Mas assim, o que eu vejo dos trabalhos de meshless, que muita gente, quando surgiu o meshless, muita gente que trabalhava com elementos de contorno foi para meshless. Esse pessoal que gosta mais da parte matemática, né? O elementos de contorno foi tendo os problemas resolvidos. Aí eles foram. Então, assim, até o congresso que eu ia, que era Boundary Element Método, ele ficou Boundary Element and Meshless, porque muita gente migrou para meshless. E então, assim, mas eu nunca vi com essa aplicação. Mas o meshless, o apelo dele era por parte não linear, principalmente assim que da minha área, né, sólidos, borracha, que tinha aquelas deformações gigantescas, sabe? Eles usavam muito meshless. Porque daí o elemento finito, você tem um elemento finito, na hora que se deforma, ele vira uma linguiça, né? Uma coisa, o triângulo fica esticado, assim, então aí você tem que refazer a malha. E com meshless você não precisa. Ótimo, vou dar uma pesquisa meshless. Isso. Tá. Obrigado. Tem um professor na Civil, o Portela, que trabalha com meshless. Inclusive, ele era um dos caras, era referência em elementos de contorno. Que depois que surgiu o meshless, ele foi para meshless. Arthur Portela, chama um português. Vou procurar. Ele trabalha fortemente com contatá-lo, tá? Porque esse é um problema sério que existe, tá? A gente consegue resolver muito bem ao redor da aeronave, etc, mas na hora de propagar isso aí, quando estamos falando, tá, do estrondo estamos falando 15 mil metros, tá? Se 15 quilômetros se propagar algo, tá botando malha aí, o negócio o tipo de coisa que é impraticável, tá? Porque o tamanho do elemento não pode ser, tem que ser do tamanho, tem que ser proporcional ao tamanho do comprimento de onda, né? Putz, aí, imagina. Exatamente. E tem uma onda N, tá, que se propagando. Esse é um problema sério, tá? Muito obrigado. Gostei muito. Obrigado a você. Beleza, alguém mais? Alguma dúvida, alguma pergunta? Queira completar aí a nossa sessão de perguntas. Eu tenho só uma curiosidade, Éder. Você sabe com quantos pontos você conseguiu resolver bem aquele escoamento no cilindro lá, ao redor do cilindro, com o Taiguara, no Stokes Flow? Só para eu ter uma noção de tamanho lá de... fez... a malha ali... não, ali é pequeno, né? Deve pequeno. Ter, sei lá, uns 100 no máximo, talvez. 100. E vocês calcularam o arrasto para ver se bateu com o Stokes? Na verdade, quem fez isso foi um aluno do... Esse daí você tem que perguntar mais pro Taiguara, cara. Taiguara, porque assim, eu sabia, eu resolvi os problemas do método, né? Mas a do parte método, tá bom. Foi eles que... Mas foi um bom trabalho. O aluno dele é o Lucas Hildebrand, que tá lá na... sim. Já deu palestra aqui também. Isso. Tá lá em Houston, né? Meu nome? Rice University. Isso.
Beleza, beleza, joia. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Se não, Éder, eu tenho só que agradecer você, foi sensacional sua palestra. Acho que começamos aí nosso semestre com o pé direito nesses seminários. Muitíssimo obrigado pela sua presença, pelo esforço aí em preparar essa apresentação ampla, né, para divulgar os métodos. Quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Não, só agradecer e dizer que estou aberto aí, se alguém tiver interesse no método. Eu tenho muito material, trabalho com isso desde, eu acho que a maioria daí nem tinha nascido, né? Desde 1995, quando comecei meu mestrado. Então, tenho muito material. Acho que todos os programas que vocês quiserem de elementos de contorno eu devo ter. Que você encontrar em livro aí. Falar, eu quero esse programa aqui, acho que eu tenho. Já mandei mensagem para aluno aqui, Éder, falando, ó. Tá bom. Aqui, ó, vamos ver, né? Eu quero ver se eu consigo. Eu quero ver se eu consigo refazer. Eu vou, porque a gente resolveu o problema com elementos finitos, né? Ali usando o MATLAB, mas seria bem interessante se a gente conseguisse resolver utilizando elementos de contorno e dar continuidade também para o trabalho. Aí tem algumas coisas legais ainda que eu tenho que escrever. Mas muito bom. Obrigado aí pela palestra. Obrigado a você. Antes de encerrar, eu esqueci de fazer uma pergunta super importante. Você orientou seu irmão, cara? Eu? Não. Ele foi orientado do outro professor. Tá. Do jeito que você falou, pareceu que você tinha orientado o mestrado dele. Não ia dar certo, né? Não ia dar certo. Eu falei, o melhor professor aqui para o que você quer trabalhar é isso aqui. Mas ele só fez mestrado, depois ele não quis fazer doutorado. Hoje trabalha na indústria do petróleo. Legal, tá certo. É isso aí. O petróleo está em alta, ele está certo. O petróleo está em alta, por enquanto. É isso aí, por enquanto. Pessoal, muitíssimo obrigado, sensacional. Espero vocês aí nos próximos seminários. Se vocês quiserem ser colocados na lista, se vocês ainda não estiverem, por favor, deixem seu nome aqui no chat, que eu adiciono todos vocês na lista semanal, quer dizer, semanal, às vezes quinzenal, de seminários que eu divulgo, tá bom? Um abraço a todos, vou encerrar a gravação. Até a próxima. Obrigado, Éder. Diga. Só uma pergunta sobre quem tá inscrito nos seminários de mecânica. Como que você vai fazer a questão da chamada? Você vai já passar ou você abre um formulário? Quando eu encerro aqui a reunião, eu baixo o arquivinho de chamada. Beleza. E aí eu compilo isso depois e mando para o pessoal da... Uma última coisa, Yuri. Os slides eu passo para você, se você quiser divulgar depois para alguém. Joia. Tá bom, beleza. Tá bom. Beleza, eu faço isso. Obrigado, Éder. Obrigado. Tchau, pessoal. Vou encerrar aqui a gravação. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.